a revelação de Jesus Cristo, o estudo de Apocalipse sobre as 7 eras da igreja. Agora recordem isto: Cristo na igreja verdadeira é a continuação do livro dos Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia. Esse espírito do anticristo não é de hoje, meu Deus do céu. O espírito a besta do Apocalipse, ela vai surgir. Mas esse espírito que vai entrar num ser e vai torná-lo a besta, ou seja lá o que for, ele está lá desde o começo da igreja, da era da igreja cristã, da igreja primitiva. A palavra de Deus já diz isso, ele já está em nosso meio. Pedro falou, se eu não estou enganado. O espírito do anticristo, imediatamente, quando Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, imediatamente Satanás implantou o espírito dele, o demônio dele, o espírito do anticristo, para acompanhar as eras da igreja e corromper a igreja, para chegar ao ponto de que nós temos de modelo de igreja hoje. Totalmente fora, meu Deus, da palavra. É preciso ver isso, temos que ver isso para ajudar as pessoas a se salvarem, a serem salvas. Porém, o livro de Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na igreja e a corromperia, convertendo-a assim numa igreja morna, formal e sem poder, tendo que recorrer a mentiras, tendo que recorrer a armações de falsas curas e tudo mais, tendo que recorrer à política. Deus precisando de um sistema que é do diabo. Desde quando Deus precisa de um sistema que todos nós, todo estudioso, observador da palavra, sabemos que está aí comprovada aí a corrupção em toda a face da terra. Todo sistema político cheio de corrupção, de imoralidade, de desvio de verbas e tudo mais. Satanás está implantado ali, entronizado ali. Isto descobre a Satanás. O livro de Apocalipse, a revelação, revelando suas obras, seu intento de destruir ao povo de Deus e desacreditar a palavra de Deus. Digo mais uma vez, ele não vai queimar Bíblias em praça pública. Muito pelo contrário, ele vai erigir monumentos à Bíblia, contanto que você não a obedeça. É simples. Ele vai te dar uma Bíblia com capa de ouro, não sei o que, etc e tal, bordada a ouro, papapá, contanto que você não a obedeça. É só isso. Até o momento em que ele for lançado no lago de fogo, ele combate isso. Satanás não dá trégua a essa guerra dele contra a palavra de Deus. Não pode suportá-lo. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira e da igreja verdadeira e o que ela é, e o que ela representa e como ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. Você não é forte porque você está na denominação A, B ou C. Você é forte pela quantidade de revelação que você tem, ou qualidade de revelação que você tem da palavra de Deus. Isso te faz forte contra Satanás. Ele teme isso. Satanás não respeita titularidade. Se eles recebem uma revelação verdadeira dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, o joio está ali, o trigo e o joio, os dois espíritos estão ali.
e por meio do Espírito de Deus discernem e resistem aos espíritos do anticristo, Satanás estará sem poder ante aquela igreja, ante nós, ante os filhos de Deus. Ele estará tão frustrado como o esteve quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços por obter poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação. Ele não odeia a denominação. Ele não odeia a formação religiosa. Ele não odeia o tempo de religião, o tempo de igreja. Ele odeia a revelação da palavra de Deus. Porém, nós a amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Porém, nós prevaleceremos contra Satanás, contra seus intentos, contra seus ardis. Recordarão que mencionei ao princípio desta mensagem que este livro de Apocalipse que estamos estudando é a revelação real de Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Esse é o grande problema. As pessoas esquecem do trabalho, do trabalhar de Deus e acham que o sistema é que fez tudo aquilo. Não foi. Não foi. Quem está por trás do sistema, seja lá qual for, religioso, político, social, é o diabo, o espírito de Satanás. Deus trabalha diferente. Então mencionei que somente por meio do Espírito Santo obteremos a revelação. Veremos que não será somente estudo e pensamento natural o que fará com que este livro seja real. Muita gente tem até medo do livro de Apocalipse, nem lê. Pessoas crentes, evangélicas e estudiosos têm o maior medo. Por que tem medo do livro de Apocalipse? Por que tem medo do livro de Apocalipse? Porque tem medo da verdade, gosta das meias verdades, gosta das bênçãos, mas não quer ter a verdade revelada. Se necessitará da operação do Espírito Santo. Isso quer dizer que este livro não pode ser revelado a ninguém mais do que a um povo especial. Será uma classe de gente com percepção profética. Você quer ser isso? Ou quer ser um mero denominacional? Necessitará de habilidade para ouvir Deus. Necessitará de instrução sobrenatural. Não somente um estudante comparando versículo com versículo. Embora isso seja bom. Porém, um mistério requer uma revelação do Espírito ou nunca será claro. Como necessitamos ouvir de Deus e abrir nossos corações e chegar a estar rendidos ao Espírito para ouvir e entender. É diferente, gente. Não é com o entendimento da mente apenas. É uma coisa lá dentro. É algo misterioso até. Como já tenho dito, este livro de Apocalipse, a revelação, é a consumação das Escrituras. Está mesmo colocado exatamente no cânon das Escrituras, no final. Agora você pode entender por que é que diz que todo aquele que o lê, ou mesmo o ouve, é bem-aventurado. É a revelação de Deus que dará a você a autoridade sobre o diabo. Fora disso, nada. Nada. E você pode ver porque é que aqueles que acreditam, e você pode ver porque é que aqueles que acrescentam ou tiram dela serão condenados. Porque quebra o elo, quebra a corrente. É tipo assim, eu te digo agora aqui, minha camisa é vermelha. Leva essa mensagem para 500 pessoas. E lá no final da ponta
a mensagem que chega assim: a camisa de Romildo é vermelho claro. Não é o que eu falei. Não foi o que eu falei. Aquele quadro tem uma borboleta amarela com marrom. E a mensagem chega lá e inverte totalmente a pintura do quadro. É o que Satanás fez com a Bíblia hoje. No século 21. Totalmente distorcida. As igrejas praticando tudo diferente do modelo. O modelo de igreja que Deus deixou está em Atos dos Apóstolos. Seguida por Marcos 16. E você pode ver por que é que aqueles que acrescentam ou tiram dela serão condenados. Terá que ser assim. Terá que ser assim, porque quem pode acrescentar ou tirar da revelação perfeita de Deus e vencer a Satanás? Como você vencerá? Como venceremos a Satanás? Guerreando de forma diferente do nosso general. De como o nosso general mandou. Isto é simples. Não há nenhum poder tão prevalecedor como a revelação da palavra. Sente-se, valendo a sua Bíblia calmamente em oração. Leia calmamente em oração. No versículo 3, uma bênção é prometida para aqueles que prestam atenção especial a este livro. Eu penso que isso se refere aos costumes antigos, aos costumes no Antigo Testamento dos sacerdotes que liam a palavra para a congregação pela manhã. Vem, muitos não podiam ler e os sacerdotes tinham que ler a palavra para eles. Somente lendo a palavra para eles e a bênção estava ali. Quando você for ler a Bíblia, tenha reverência. Quando você for ler a palavra de Deus, tenha reverência. Não fazia diferença se fosse lida ou ouvida, porque o tempo está próximo.